Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, Senhor, juntos, prontos, com o coração aberto, não endurecido, creio eu. Ó Deus, todos que aqui chegaram estão dispostos a ceder para o Senhor, dando ouvidos à tua voz e seguir, então, na direção determinada pelo Senhor. É assim que nós vencemos, quando nós desejamos ter uma mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouvem. Quando nós desejamos compreender exatamente o que está falando e que quer de nós. Isso é maravilhoso. Porque quando nós desejamos isso, nós então vamos nos esforçar para isso. Como diz a sua palavra ainda em Ezequiel, quando o Senhor cobrou do povo pouca força de vontade, o Senhor disse: como vocês têm pouca força de vontade? E quando nós desejamos crescer no Senhor, nós então colocamos força. E então nós vencemos. Porque quando uma pessoa realmente coloca força para fazer o que o Senhor espera dela, ela vai conseguir fazer. E consequentemente ela vai sempre vencer. Nunca será uma tarefa fácil, mas vitoriosa. E eu te glorifico por entender isto e levar isso ao teu povo e crer que cada um compreende e ama este entendimento. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados e erros, que não são poucos. Nos cobre com teu sangue. Lava nossa mente com teu sangue, nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Eu peço que o Senhor venha mudar o espírito de cada um, renovar, mudar a visão, a fé, o espírito, tirar todo bloqueio da mente. Eu peço nesse momento, Senhor, que não haja bloqueio na mente, mas que aconteça uma renovação. Porque sem renovação diária, porque o que nós aprendemos ontem não é o suficiente para hoje. A gente sabe disso. Nós precisamos aprender mais hoje. Nos deixar ensinar, nos tornar educáveis. Isso é fundamental. Então eu peço uma renovação de mente, que olhos sejam abertos e ouvidos também, ouvidos sensíveis à sua voz. Isso é uma oração que eu faço para mim, para meus filhos, para minha família. Eu peço para o seu povo, porque eu sei que a única maneira da gente continuar na direção certa é com ouvidos sensíveis à sua voz, tendo ouvidos sensíveis à sua voz. Então eu peço que os corações estejam abertos para receber a tua palavra e que ao sairmos daqui realmente possamos sair bem mais crescidos e maduros. Peço unção, inspiração, virtude e poder. Lava-nos com teu sangue, nos purifica de todo mal, nos ajuda a crescer, que possamos progredir e prosperar. Nos guarda de nós mesmos, nos guarda, meu Deus, do engano, do engodo do mal, de nos enganarmos, de sermos enganados, mal dirigidos, da cegueira espiritual. Eu te imploro isso. Nos livra da cegueira espiritual. Nos livra da cegueira espiritual. Nos livra da cegueira espiritual. Se nós estivermos cegos acerca de alguma área da nossa vida, se nós não estivermos vendo quem realmente somos no Senhor, nós precisamos ver. Nós precisamos ter uma visão aberta, revelada. Porque a cegueira espiritual leva a pessoa a engano. E não só a estagnação, mas retrocessos, a derrota. Eu não quero ninguém derrotado dentro da igreja. Eu não quero que uma pessoa venha aqui e não aprenda nada e nada mude na vida dela. Isso não pode acontecer. Não aceito. Se minha vida é para o teu reino, então eu tenho que atingir o propósito, que é levar mudança. Então eu oro para que não haja nenhuma cegueira espiritual na vida de ninguém. Nós possamos ver
entender, com clareza e ter força para agir. Porque também depois de entender tem que agir. E às vezes também a pessoa já entendeu, mas não tem força para agir. Ela quer se convencer que talvez as coisas vão acontecer sem que mudanças aconteçam. Isso não acontece. O Senhor nunca muda de ideia. O Senhor não cede para a gente, isso é verdade. E obrigada por isso. Nunca ceda para mim. Eu tenho que ceder para o Senhor. Porque o Senhor sempre está certo e eu sempre vou estar errada. E essa é a verdade. Nunca ceda para mim. Nunca ceda. O Senhor não cede. Tua palavra é a verdade. E o Senhor não vai ceder para mim nem para ninguém. Nós é que temos que ceder. O Senhor não muda de ideia. Nós é que temos que mudar. E que esta reunião possa levar a esse avanço. Cada um. Todos avançar. E todos nós que avancemos. Nos cobre com teu sangue. Nos ajuda nisso e em tudo. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas contra nós. Eu desfaço toda a obra do inferno. Eu quebro o laço do passarinheiro contra nós em nome de Jesus. Eu amordaço todos os inimigos em nome de Jesus agora. Eu ordeno que as armas dos inimigos sejam tiradas e que caiam por terra no nome de Jesus, que sejam enfraquecidos e desarmados no nome de Jesus. Que tudo que se levantou, que caia por terra em nome de Jesus. Eu dou uma ordem no mundo espiritual. E o que estiver sendo armado, preparado, arquitetado, seja destruído no nome de Jesus. Seja desfeito agora, em nome de Jesus. Todas as armações no mundo espiritual sejam desfeitas em nome de Jesus. Tudo que tem se levantado contra nós, contra o seu povo, eu ordeno cair por terra em nome de Jesus. Eu quebro laços, armadilhas. Eu quebro a inveja, o olho gordo, a maldade, as maldições, os praguejamentos, os rituais malignos. Eu destruo no nome de Jesus. Todo olhar maligno, todo espírito da inveja, do olho gordo, da maldade. Eu quebro, eu destruo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as obras do mal sejam desfeitas no nome de Jesus. Eu não tenho nenhum poder sem o Senhor, mas o teu nome é poder. E em nome de Jesus, eu ordeno todo mal amarrado, acorrentado e lançado no abismo, toda obra maligna desfeita, todas as armações destruídas, todas as arquitetações destruídas, em nome de Jesus. Eu quebro laços agora e ordeno livramentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre mim, sobre o povo do Ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo que está nessa fé, nossos templos, nossos líderes, famílias, eu destruo em nome de Jesus e abençoo agora. Eu tomo posse juntamente com todos os livramentos, de vitórias. Nos lava com teu sangue, nos faz puros no Senhor, Senhor. Nos ajuda a te agradar. Assuma o controle da reunião. A reunião é tua. Não tem sentido se não estiver aqui. Fala conosco e que possamos sair daqui bem diferentes. Obrigada pela oportunidade, pela vida e salvação. Amém. Amém, amém. Sei que sou comum, mas eu quero ser, Senhor, uma vitrine só de coisas naturais. Mostra gratidão, milagres sobrenaturais. Não vou, Senhor, me limitar. Só no que já ouvi falar de ti. Mais um novo milagre em mim. Eu quero um milagre inédito. Eu quero um milagre inédito. O impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito. Para que a sua glória possa Não irei guardar segredos. Vou contar ao mundo que tu faz. Milagres nunca revelados. Coisas sobrenaturais. Eu quero um milagre inédito. Eu quero um milagre
impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito, para que a sua glória possa Não irei guardar segredos. Vou contar ao mundo que tu faz. Milagres nunca revelados. Milagres nunca Coisas revelados. sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Quero ser o alvo do teu milagre. Quero ser o alvo do teu milagre. Quero ser o alvo. Quero ser o alvo do teu Olhos não milagre. viram. Nem olhos viram. Ouvidos não ouviram. O que está preparado para mim. Quero um milagre inédito. O impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito. Para que a sua Para glória. que sua glória possa Irei guardar segredos. Vou contar ao mundo que tu faz. Milagres nunca revelados. Coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Milagres nunca revelados. Milagres nunca revelados. Coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Milagres nunca revelados. Milagres nunca Coisas revelados. Coisas sobrenaturais. Obrigada a Deus. Ao Senhor toda a honra e glória sempre. A Ele nós rendemos honra, porque Ele merece ser honrado. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você se sente, por gentileza. A semana passada nós falávamos dessa palavra. Eu rodeei de todas as maneiras e não tive como. Perguntava a Deus, como ontem. Ontem eu tinha uma ideia, não foi possível. Tive que falar dela. Hoje eu tinha outra ideia. Deus quer isso de novo. Então vamos seguir nessa direção, obedecer a Deus e descobrir, através da mensagem, o que é que Ele está insistindo, por que insiste tanto. O que é que Ele está pedindo de cada um de nós. Então, Gênesis 11, 27 ao 32, depois do 12 até o 4, e depois eu vou lá para o 25, mas eu vou repetindo. Gênesis 11, 27, desculpe. Esta história da família de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era Babilônia. Morreu lá. Sua terra natal. Quando ainda vivia Tera, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus, ou a Babilônia, para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. 12, do 1 ao 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei.
Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Total 7 promessas. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abrão, diga comigo agora, Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Ok, venha aqui, por gentileza. Em Gênesis 25, vamos ler o 7 e o 8. Diga comigo, vamos juntos, Abraão viveu 175 anos. Vamos continuar. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Ok. Então ele viveu 175 anos. Aqui, quando ele saiu, ele tinha 75 anos. Tem alguém com 75 anos aqui? Não? Com 70? Não? Bom, então deve ter de 100. Tem aqui. Ok. 75 anos. Nós estamos falando de um senhor de 75 anos. Uma pessoa com 75 anos, ela já viveu muita coisa. Você deve prestar muita atenção nisso, porque 75 anos é muita coisa, são muitos anos vividos, pensamentos, hábitos. A pessoa já estabeleceu um monte de coisas, uma linha de pensamento, tem uma vida já construída numa direção. Alguns nem se deixam mais ensinar. Não são mais educáveis, se é que um dia foram. Até porque acham que eu já vi muita coisa, vivi mais do que aquele que tem 20, tem 30, claro que sim. Então, 75 anos é uma vida, é muita coisa. E você vê que até os 75, não há registro dessa vida que ele viveu. Porque era uma vida, ele viveu 75 anos. E não tem registro. O registro é muito rápido, pincela que ele saiu de lá, da Babilônia, com o pai que liderava. E o destino era Canaã, parar em Harã, e lá se estabeleceram. Diz que fala que ele casou com a Sarai, que era estéril. E, enfim. Mas claro que ele viveu coisas nesses 75 anos. Mas você vê que não tem relevância. A história dele começou a ser reescrita, porque ele já tinha uma história, depois dos 75. Depois que ele passou a andar com Deus. Depois que ele ouviu a voz de um Deus desconhecido, porque para quem saiu da Babilônia, a Babilônia era o centro da idolatria. E adoravam ali deuses e deuses, mas não o Deus vivo. Na Babilônia, o que não faltava, de jeito nenhum, tinha muitos deuses ali. Mas não o Deus vivo. Então você imagina, você passa 75 anos da tua vida
acreditando sei lá no quê, vivendo sei lá como. E um dia, um Deus desconhecido fala com você e manda você tomar uma atitude radical na vida. E você crê e age numa coisa que qualquer um falaria que aquilo, aliás, a gente olha e vê que realmente era uma loucura, era radical, foi uma atitude muito difícil de ser tomada. Porque ele já tinha vivido 75 anos da vida dele de um jeito. E agora chega esse Deus desconhecido. E manda ele sair do país dele, da terra, dos amigos, parentes, amigos, do pai, e para um outro lugar muito diferente, que ele nem sabia. Para onde? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, abandona tudo que você viveu, que você sabe. É aí que eu começo. É isso que tem importância aqui, que precisa, que você deve absorver. Que eu creio que é o que o Espírito quer. Que mude em você e em todos nós. Às vezes você passa uma vida inteira mudando de lugar, mudando coisas que na verdade não têm importância. Mas nunca muda a maneira de pensar. Muda de religião, mas não muda o modo de pensar. Muda de igreja, mas não muda o modo de pensar. Muda de casa, muda de relacionamento, mas não muda a mentalidade. Porque a gente prega muito sobre a dificuldade do Abraão romper com tudo aquilo. Mas, se você pensar a respeito, a questão não era nem sair disso ou daquilo. A questão era romper com 75 anos de vida. Romper com uma mentalidade estabelecida. Com uma linha de pensamento, com hábitos, com costumes, com fé, com tudo que estava aqui. Porque para ele tomar toda essa atitude radical, teve que mudar aqui. E ele já tinha 75. 75 anos vivendo de um jeito. 75 anos falando de um jeito. 75 anos da vida. De um jeito. Então, o grande feito desse homem, aqui, foi, aos 75 anos, romper com tudo que ele tinha vivido, feito, tudo que ele conhecia, tudo que por 75 anos ele achou que era certo, que era daquele jeito, ou se via de algo errado, sei lá, mas era o que ele fazia. Por que a vida das pessoas, às vezes, muitos ficam do mesmo jeito uma vida inteira? Porque ele muda aquilo que é mais fácil. Ele muda de religião, ele muda de igreja, ele muda de amigos, ele muda, sei lá, de relacionamento, ele muda, mas ele não muda a cabeça. Ele não muda a linha de pensamento dele, ele não desaprende.
Porque o Abraão teve que desaprender. Como um bebê, ele morreu e nasceu de novo. Aos 75 anos. Que é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Senão você não constrói uma vida nova. E aí está a sua maior dificuldade. Porque eu não sei quantos anos você viveu de um jeito. E chega aquele dia que Deus diz: não é isso que eu tenho para você. Você pensa errado, você aprendeu errado. Seus hábitos são nocivos para a tua vida. A tua maneira de agir, de reagir na vida está errada. Ou, talvez, certa para para a Babilônia, para o povo e os costumes de Harã, mas não para com Deus. Então pode estar até certo para o mundo, para o que a tua família acha, o teu pessoal, as pessoas que você conhece, não sei quem, mas não para Deus. Então, 75 anos de vida, talvez o que ele pensava, acreditava, sim, estava certo, para os padrões da Babilônia, de Harã, para a cabeça das pessoas que estavam ali, mas não para Deus. Para Deus não estava. E foi por isso que Deus mandou que ele rompesse com tudo aquilo. E ele fez. Ele rompeu. E foi porque ele creu e ele deu lugar àquela mudança de visão de vida. Porque ele aceitou ser ensinado, reaprender a viver, começar uma outra vida, que ele conseguiu romper com esse monte de coisas. E muitas pessoas hoje não estão vivendo uma vida nova, apesar de estar num lugar novo, aprendendo sobre uma fé, digamos assim, nova, mas não vive resultados novos, porque a mentalidade não mudou. A forma de pensar que Efésios fala, que você só vai conseguir mudar seu modo de viver renovando o seu modo de pensar. Que foi o que aconteceu com Abraão. Ele só conseguiu mudar o seu modo de viver, mudando o seu modo de pensar. Ele conseguiu romper com aquela linha de pensamento, com tudo que ele tinha visto, vivido, aprendido, feito por 75 anos. Deus falou com ele, e ele deu lugar àquilo. Ele aceitou zerar a vida dele e começar a viver de novo. Mas agora com Deus, um Deus vivo. Ele aceitou zerar, aprender tudo de novo, tudo, desaprender e aprender de novo. Ele aceitou ser educado por Deus e abandonar 75 anos de vida. Foi isso que ele fez. E então, Deus deu a ele mais 100 anos. E a história dele só começa a ser contada a partir do dia, do momento em que ele começou a andar com Deus. E analisando tudo isso, claro que a gente fica muito mais fascinado, eu fico fascinada ainda mais por ele, porque ele tinha uma cabeça ótima. Essa capacidade de agir, de mudar, de ceder para Deus. Isso é muito forte porque isso não é fácil. Se fosse, a maioria das pessoas estariam vivendo uma outra situação e não é o caso. Porque muitos até hoje não cederam para Deus. Não abriram mão, não se livraram daquele tempo que não andavam com Deus.
não mudaram a forma de pensar. Mudaram até de lugar, mas não mudaram a forma de pensar. Mudaram de relacionamento, mas não mudaram a forma de pensar. E é por isso que vivem tão infelizes, porque apesar de agirem em algumas coisas, mas a forma de pensar, a mentalidade não mudou. Se a pessoa fizer realmente uma análise, se ela parar para se observar, ela vai chegar à conclusão que ela ainda pensa da mesma maneira, porque ela tem reações que são iguais às que ela tinha antes, durante os seus anos longe de Deus, ou vivendo uma outra fé, um outro espírito, e por aí vai. A história dele começou a ser contada depois dos 75. Ele começou a viver uma outra vida depois dos 75, porque ele deu lugar para Deus. E esses 100 anos que Deus deu a ele, que foram registrados, que Deus reescreveu a história dele, não foram fáceis, mas foram gloriosos. Porque esse homem ganhou uma força, honra. O que ele enfrentava, ele vencia. Tudo que ele colocava a mão, as coisas caminhavam. Ele em terra estranha, ele foi honrado. Você vê que as situações dele enfrentar, ir para a guerra, com o que ele tinha, com os servos, com os 318 servos que nasceram na casa dele, ele venceu. Você vê reis querendo fazer acordo e está bem com ele. Você vê ele sendo favorecido, ele sendo honrado, respeitado por onde ele passava. Você vai lendo aqui, pode ler toda a história, você vai ver aonde ele parava, ele levantava altares a Deus e oferecia ofertas. Ele passou a viver de uma maneira muito diferente. Ele passou a viver para Deus, ouvindo a Deus. Outra coisa, não precisava de tanto para convencê-lo. Ele cria em Deus. Numa situação, quando Deus veio e falou para ele que a recompensa dele, que estava com ele, para ele não temer, que a recompensa seria grande, ele falou: mas Senhor, até agora eu não tive filho, o meu servo Eliezer que é o meu herdeiro. Bastou o Senhor falar para ele, sai da tenda, olha para o céu, você pode contar as estrelas? Se puder, essa vai ser a sua descendência. Naquele momento ele creu. Você vê que naquele momento ele estava chateado e já mudou o espírito. Ele creu, a fé foi renovada, o espírito foi renovado. Deus dava uma ordem para ele, você vê ele agindo de imediato. Então ele tinha uma cabeça ótima para tomar decisões em Deus. Porque é o que a Bíblia fala, gente, da inteligência espiritual. A fé não pode ser burra. E, infelizmente, tem muito cristão que pratica uma fé burra. Sem inteligência nenhuma. Só baseada em emocionalismo, em regras, aprisionados a coisas sem o menor sentido. Sem o menor sentido. Um comportamento que não tem inteligência e, consequentemente, os resultados também. As coisas não evoluem. Porque não há dúvida, eu preciso usar de inteligência. Não estou dizendo que uma coisa é você cede às suas emoções, às suas coisas. Outra coisa, você racionaliza. Não é nem uma coisa nem outra, mas tem que ter inteligência. Então você vê que ele era um homem inteligente. As decisões que ele tomava.
Eram decisões inteligentes, ele obedecia, ele ouvia. E ele era um homem respeitado. Foi sendo respeitado e viveu 100 anos não fáceis, mas com uma história gloriosa. Foi um homem muito rico, muito honrado, respeitado. A Bíblia diz que ele morreu em boa velhice, então isso mostra que ele não estava surdo, nem cego, nem esclerosado. Pelo contrário, você vê que depois que ele ficou viúvo, ele casou-se de novo, ele teve concubinas, ele tinha uma vida, ele era feliz. Ele não parou a vida dele. Não era uma pessoa que ficava parada no tempo e, agora não tenho mais nada que sonhar. Você vê que ele continuava realizando, sonhando, vivendo. Não era um homem acomodado. Já me aconteceu isso, agora pronto, não tenho mais nada. Não, você vê que ele continua vivendo. Até o fim, ele estava realizando coisas, vivendo. Cem anos da vida dele com Deus. 75 não tem registro. Mas quando ele começou a andar com Deus, a história dele começou a ser escrita. Reescrita, mas para nós escrita. E está aqui. Que levanta o nosso espírito. Eu não tenho dúvida, eu falei a semana passada dessa história, essa mesma passagem. Estou falando de novo, eu continuo aqui sendo edificada e eu tenho certeza que você está sendo edificado. Quer dizer, a gente pode falar desse assunto sem cessar, que não vai cansar. Porque há sempre mais para se falar. Você vê que o Espírito Santo, ele sempre nos revela mais. Nós podemos nos aprofundar mais no entendimento das coisas de Deus. E, consequentemente, entender, isso aconteceu com Abraão, agora comigo. O que é que eu vou fazer? Vou fazer como ele, porque o exemplo foi dado. Está aqui, para ser seguido. E o que é que eu vou fazer? Você vê que quando Deus falou com ele tinha parentes, amigos, terra, vida. 75 anos de vida. Ele não pediu opinião. Ele creu e agiu. Gente, não pense que naquela época é diferente de hoje, que as pessoas querem opinar na vida da gente, dizer, olha, eu acho, porque que eu acho, olha, aqui tem parede, não tinha celular, telefone, para alguém ligar e ficar lá martelando no teu ouvido o que pensa, o que acha, o que não está certo, o que está. Não tinha, mas você pode ter certeza que vinha gente ali. Mas peraí, Abraão, o que você vai fazer da sua vida? Rapaz, olha, a minha opinião, eu acho. Não tem esses detalhes, mas você pode ter certeza que do mesmo jeito que hoje tem gente tentando opinar na sua vida e apresentar seus achismos, também tinha lá. Parentes que querem cutucar, gente que quer emitir opinião que não foi pedida, e por aí vai. Gente que está realmente preocupada, gente que só quer encher a paciência, tem de tudo. Tem de tudo. Porque era uma decisão radical, eram 75 anos, meu Deus, 75 anos de vida. Quer dizer, nessa época, para quem já estou com a minha casa, minha vida, minhas coisas aqui, e aparece um Deus desconhecido, e fala com ele, e ele ouve, crê, dá lugar a uma mudança total de mente, age em cima daquilo, e rompe com tudo que ele conhecia, e que ele tinha visto, ouvido, aprendido, feito, por 75 anos de vida. Preste muita atenção nisso, porque eu creio que isso vem como uma resposta para alguns que talvez não quer aceitar
não quer admitir que ainda não rompeu com aquele tempo em que você não andava com Deus, ou que andava mais ou menos, ou que achava que andava. Não rompeu, não mudou. Esse homem deu lugar, ele se deixou ensinar, ele desaprendeu, ele morreu, nasceu de novo. Ele começou a andar com Deus. Não teve espaço para o Abraão de antes. Nasceu um novo Abraão. Isso é incrível, parece e muito difícil. Mas por isso mesmo que eu falo que é incrível, porque é muito difícil isso que ele fez. Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Então isso é muito forte. Porque quando a gente muda aqui, a gente consegue fazer as coisas aqui. O problema é mudar aqui. É romper com tudo que a gente já viu, aprendeu, pensa, acredita que é. E aí? Tem os orgulhosos, os teimosos, aqueles que não querem ceder para as coisas, que querem estar morrendo, mas quer sustentar um negócio que não vira nada. Isso é o que mais tem. Gente que está morrendo aos poucos, mas continua sustentando aquela mesma maneira de pensar. E toda vez que vem uma palavra que tem que mudar, que a pessoa se sente confrontada, ela, bom, acho que não é bem assim, ou entra por um ouvido, sai pelo outro, não muda nada. Porque, na verdade, a pessoa não quer ceder porque ela tem que ceder. E a diferença aqui é que o Abraão, ele cedia para Deus. Ele sempre cedia para Deus. E muitos não querem ceder para Deus. E fica sustentando coisas sem um pingo de inteligência. Não tem inteligência, porque inteligente é você ouvir e fazer o que é preciso, se humilhar. Porque se você fica aí rígido, uma hora você vai quebrar. Uma hora você quebra. Não adianta. Às vezes eu vejo aquela dureza, duro. Eu sou assim, vou morrer assim, não dou o braço a torcer. E não sei. Quem que perde com isso? Eu me pergunto, o que passa pela cabeça de uma pessoa teimosa, orgulhosa, rígida, que não cede? Aquela dureza. Não vou dar o braço a torcer. Eu sou assim. E eu vou deixar bem claro que isso não está me incomodando, que isso não mexe comigo, que não sei o quê. Quem eu lhe pergunto, quem está perdendo com isso? Sou eu? É o fulano que está do lado? Quem? Quem? Quem está perdendo? A pessoa está perdendo. A pessoa vai perdendo. Ela acha que alguém está se incomodando com aquilo. Mas ela acha. Aí ela quer vender a imagem de que ela está segura, que é isso mesmo. Ela está perdendo, vai chegar um ponto que a tendência é, daqui a pouco ninguém nem enxerga mais. Porque ela quer insistir naquela linha. Sou assim. Eu sou assim mesmo. Quem perde com isso? Eu não mudo minha forma de pensar. Quem perde com isso? É Deus. Não, Deus está perdendo com isso. Deus não está perdendo com isso. Quem está do teu lado não está perdendo com isso. Eu não estou perdendo com isso. A gente é que perde quando a gente faz assim na vida da gente. Isso é muito burro. Ah, mas se eu ceder, o que vão pensar? Que você é inteligente? Ah, mas se eu fizer isso, vão achar o que você é esperto.
esperta, gente madura, gente vitoriosa, com cabeça grande, entendeu? Mentalidade evoluída. E se ficar rígido, o que vai acontecer? Pega, não tem tem uma caneta. A caneta é dura. Se eu fizer uma força para valer, eu não vou fazer. Se eu fizer 2 tempos, eu quebro ela aqui. Não quebra? Por quê? Porque não é flexível. Não é flexível. É rígido isso aqui, ó. E aí vai forçando, o que vai acontecer? Vai quebrar se eu continuar forçando aqui. Mas se fosse flexível, não quebraria. Aí tem gente que não é flexível. Nem um pouco flexível. Nem um pouco. E tudo começa aqui, ó. Se ele foi capaz de romper com 75 anos de vida, 75 anos de vida. Tem gente que tem 20, até hoje não mudou a maneira de pensar. Está achando difícil. Ai, porque eu aprendi assim. Tem gente que tem 30, agora já estou com 30. Agora não consigo, não muda mais nada aqui. Muda mais nada. O homem estava com 75 anos de vida e aceitou morrer e nascer de novo. Aceitou mudar e abandonar tudo que ele tinha visto, vivido, aprendido, tudo que ele sabia. E começou a viver de novo. E a história dele, então, começou depois que ele ouviu a Deus, obedeceu a Deus, passou a andar com Deus, começou a ser relatada e reescrita. E alguns querem viver um resultado diferente. Mas até hoje, pensam da mesma maneira de antes. Se mudou, foi pouca coisa. Na íntegra, as reações são as mesmas que mostram, provam, que está do mesmo jeito a mentalidade. A mente ainda é a mente da carne, não é a mente do espírito, porque nós temos 2 mentes. A mente da carne e a mente do espírito. Mas muitas pessoas continuam sendo conduzidas pela mente da carne. E o Abraão, por 75 anos, foi conduzido pela mente da carne, mas depois ele passou a ser conduzido pela mente do espírito. E quando ele escorregou para a carne, ele voltou para o espírito. Porque ele sabia bem o que ele tinha que fazer. Porque tinha mudado já. Ele deu lugar aqui. Essa mudança aqui, ó, ela tem que acontecer aqui, ó. Se você não muda a sua maneira de pensar, você não muda a sua maneira de viver. Você muda as roupas, você muda o penteado, você muda de casa, você muda de emprego, você muda de igreja. Você muda de Bíblia, agora está cá, antes tinha Pentecostal, agora tem NVI, você muda. Mas não muda a visão de vida em relação às coisas de Deus. A vontade de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Eu me faço entender? Então é aqui, ó. Isso dá muito trabalho. Mas é somente assim que você vai construir uma história vitoriosa. Porque uma coisa é você ser um cristão e outra coisa é você ser um cristão vitorioso. São 2 coisas diferentes. Mas nem todo cristão é vitorioso? Claro que não. Claro que não. Muitos cristãos são derrotados. Uma coisa é você ser um cristão, outra hora é você ser um cristão vitorioso. Você pode ser um cristão, mas não vitorioso. E para ser um cristão vitorioso, tem que mudar a sua cabeça, tem que reaprender, tem que dar condições para Deus agir na sua vida através
cedendo para ele, um comportamento diferente. Como é que eu vou ter um comportamento diferente se eu não trabalho uma maneira, a mudança da minha mente? Eu não quero romper com tudo que eu aprendi. Eu não quero desaprender. Eu ainda quero carregar aquilo que não está mais. Deus não foi nem registrado, que não tem importância para Deus. Porque a partir do momento que você passa a andar por fé, tem importância daqui em diante. Aquilo que você acha que tinha tanto valor, para Deus não tem. Você está entendendo? Por favor, compreenda isso. Estou dizendo que os seus cursos, seus aprendizados aí para fora, tem a sua importância aí para... conhecimento é bom, mas para o mundo da fé, isso não vira nada. Porque quando você vai viver por fé, a história é outra. Você depende de outras coisas, não disso. Entendeu? De outras coisas, não disso. Abraão tinha 75 anos, ele veio da Babilônia. A Babilônia era um governo mundial. Governava o mundo. Então, ele certamente, tanto é que o nome dele era Abrão, quer dizer pai exaltado, então significa que havia uma nobreza. O próprio nome diz, antes de ser mudado para Abrão, pai de multidões, era pai exaltado. Então, o próprio nome dá uma ideia de que havia uma nobreza. Então, possivelmente, ele tinha coisas, aprendeu e etc. Até porque havia cultura e etc. na Babilônia. Mas o que mais tinha era idolatria na Babilônia. Muita idolatria. Mas uma cultura elevada. Muitos sábios. Mas você vê que nada disso teve importância. Foi relevante para Deus. Pelo contrário, ele teve que romper com seus 75 anos de vida. E então a sua história de vida começou a ser reescrita. E Deus deu a ele 100 anos a mais de vida, não fáceis, mas gloriosos. Ele foi vitorioso. E fez 7 promessas a ele, que ele cumpriu. E esse homem teve uma vida realmente muito honrada. Deus fez coisas surpreendentes, fora do comum. Mas tinha que fazer mesmo. Porque ele deu condições, ele cedia para Deus. Deus dizia, Abraão é para cá, Abraão ia. Depois de tudo que ele já tinha feito, Deus ainda pede o filho. No dia seguinte ele estava indo entregar. Então é muito forte a história dele. Ele reaprendeu a viver em Deus. Ele se deixou ensinar. Ele pensava com a cabeça de Deus. A vontade de Deus era lei. Ele se submetia a Deus. Você vê que ele era um homem quebrantado, ele não era um homem duro, rígido. Ele não era teimoso, orgulhoso. A gente não vê isso nele. Não vê. Você vê que na questão, quando a própria Sara mandou ele mandar a Agar embora com o filho, aquilo doeu, porque era um filho, mas Deus falou com ele, faça o que ela está falando. Ele não questionou. Isso é uma prova de inteligência. Ele não questionava. Tinha coisa porque tem coisas que às vezes na nossa cabeça são questionáveis. E esse é o maior problema de muita gente. Ser um questionador. Abraão mostra que ele não era um questionador.
E tem gente que é muito questionadora, há pessoas muito questionadoras, e tudo questiona, e eu não concordo aqui, eu não concordo ali, e eu acho aqui, e acho ali, e aí coloca objeção, e tenta resistir de cá, e segurar de lá, e você vê que essas pessoas, elas vão ficando no caminho, elas vão sendo envergonhadas, elas vão perdendo força, elas vão perdendo espaço, elas vão perdendo vida, elas não têm paz, não têm alegria, a vida vai parando, não se realiza em nada, olha para cá não está realizada, olha para lá não está realizada. Por quê? Porque elas ficam o tempo todo, questiona, bota uma objeção aqui, e acha uma coisa ali, e nessa elas vão quebrando a cara, porque isso é estúpido. É estúpido. A inteligência que nós aprendemos é andar por fé, obedecer a Deus. Deus me deu essa direção, Deus falou comigo. Eu vou ouvir. Ainda que pareça estranho, inusitado, meu Deus, é difícil de ser feito, mas eu vou fazer. Porque eu vou confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo. E você vê que as pessoas que fazem assim são abençoadas. Escuta o que eu vou te dizer, não esteja na igreja, eu falo isso para o seu bem. Porque eu vou estar aqui, eu tenho que estar aqui, esse é meu chamado, é a missão da minha vida. Não esteja aqui, se você ficar olhando para lá e para cá, você vai encontrar problema. Se você começar a questionar as coisas, você vai cair. Se você começar a racionalizar, você vai matar a tua fé. Se você endurecer seu coração, você já perdeu. Se você começar a alimentar uma linha de pensamento contrária à de Deus, você não vai prosperar. Sua vida amarra. A sua vida amarra. Não anda, não vai. Escuta o que eu estou te dizendo. Olha, eu fiquei... deixa eu ver quantos anos, nem lembro mais agora. Eu fiquei anos... muitos anos, no mesmo lugar, servindo a Deus. Teve uma época que só no mesmo ano, deixa eu ver, acho que trocou 6 ou 7 vezes pastores. E saía uma leva, que voltava e tal, eu estava lá. Deus é minha testemunha de cada detalhe desse que eu estou dizendo. Eu estava lá. Você vai perguntar para mim, tinha coisas que não estavam corretas? Você não tinha vontade de tomar uma decisão? Tudo isso que você possa pensar. Só que eu decidi que eu ia fazer o que eu tinha que fazer, e enquanto Deus não me desse uma direção diferente, eu não ia fazer. E eu ia guardar meu coração, eu ia guardar minha mente. Tanto é que eu não permiti em todo aquele tempo situações que tinham tudo para ferir minha alma, amargurar meu coração, amargurarem. E eu fui vencendo. Eu fui vencendo. Porque eu recebi o Senhor na minha vida como um pastor, e aquele pastor, ele era um homem muito correto. Mas depois dele vieram outros. Alguns também eram muito corretos, outros não eram tanto assim. Mas quando você entende que a salvação é individual, e que você não deve olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, que você tem que estar focado na coisa certa, eu não posso te salvar. Eu te ensino a mesma palavra que eu estou dando aqui para você, é o que eu pego para mim, para viver, para resistir, para vencer, para superar os meus dramas, minhas dificuldades, minhas guerras.
as dores, da mesma forma. Um dia mais difícil, injustiças. Então, a mesma mensagem que eu trago aqui, eu estou pegando ela para mim, porque eu preciso dela para viver. Para continuar vencendo. Porque eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu não aceito nada mais ou menos, porque eu não me dou mais ou menos. Eu não me dou mais ou menos para o reino de Deus, para a obra de Deus, primeiramente para Deus, eu não me dou mais ou menos para ninguém. Para ninguém, eu não sei fazer nada, eu jamais, ou eu me lanço, ou é para valer ou não é. Ou é ou não é. Normalmente sou muito intensa nas coisas. Eu quero aquilo, eu quero fazer o que eu puder de melhor ali naquilo. Às vezes nem tudo sai como você planejou naquilo ali, mas a ideia é essa. É sempre a visão. Então, a gente quer... Eu tenho sonhos. Eu falo para você, tenha sonhos, eu tenho sonhos, muitos sonhos. Cada conquista que eu tenho, porque meu sonho é tudo, a minha vida é a obra de Deus. Isso não é... Não quer que você me veja mais espiritual, não é isso, não. Não. Estou dizendo que a minha vida é a obra de Deus. Se você perguntar para mim quais os meus projetos, o projeto que eu tenho de vida, são todos voltados para o reino. Porque é a minha realização. Porque eu entendo que esse é o chamado. Mas eu tive que trabalhar a mudança de mente. Porque eu já disse para você que muito tempo a vida me puxava o que eu queria, o que eu tinha aprendido e etc. O que eu queria, o que eu imaginei, o que eu, digamos, sonhei. E as coisas foram acontecendo diferentes, e à medida que elas foram, teve a fase da revolta. Como que, peraí, não é isso que eu queria para a minha vida. Mas aí você vai olhando para Deus, e vai se firmando, e trabalhando a mudança da tua mente em Deus. Você vai se submetendo. Então, como eu disse, eu fiquei anos no mesmo lugar, até Deus falar, vai fazer assim, assim. E isso foi muito bom, porque isso me dá autoridade. Se eu tivesse pulado de galho em galho, isso me rouba a autoridade. Tudo na minha vida teve que ser duradouro. E muitas vezes eu até perguntava, por que eu estou tolerando isso aqui? Porque, meu Deus, não tem nem sentido tolerar isso aqui mais. E eu fui entendendo que era tudo propósito de Deus. Quando Deus me mandava a palavra, e eu aceitava, acatava e deixava entrar. Entende o que eu digo? Tem coisa que chega num ponto da tua vida que você diz, para que eu vou aguentar isso aqui? Não preciso disso aqui não. Mas aí, Deus vem e te fala, não é assim, você trabalha a sua mente, aceita. E aí você vai resistindo. E aí lá na frente você entende por quê que Deus te mandou sustentar aquilo, perseverar, não desistir, não recuar. Não tomar a direção errada. Se eu tivesse tomado a direção errada em várias situações que eu poderia dar para você, que naquele momento eu estava no sufoco, pilhada, de saco cheio, e estressada, chega! Não quero isso aqui mais, não vou aturar isso aqui mais, não. Eu teria quebrado a minha cara, e Deus falava comigo, eu aceitava pensar como Deus estava falando. E aquilo foi a minha vitória. Foi sendo vitórias na minha vida. Porque às vezes a gente acha, bom, a minha vitória eu consegui comprar aquilo ali, fazer aquilo, fazer... Eu digo para você, primeiro, que a maior vitória da vida da gente é a capacidade de se arrepender. Mas, de resistir, quando
tudo está te puxando para a direção errada, que naquele momento você acha que é a certa, porque não dá mais para tolerar isso aqui. E você resiste firme. Lá na frente você vê, puxa vida. Ah, se eu tivesse feito, se eu não tivesse ouvido a Deus naquele dia. Obrigada, Deus. Tem momentos tem dias que eu fico um tempão só assim, lembrando dos dias que Deus me livrou de tal coisa, decisão que eu estava para tomar errada, outra para tomar errada, outra, e eu começo a agradecer. Ai, Jesus, obrigada, porque o Senhor me livrou daquela também. Nossa, aquele dia, hein, Senhor? Eu converso assim com Deus. Nossa, Senhor, aquele dia, nossa, que besteira que eu ia fazer, meu Pai. Obrigada, meu Pai, que o Senhor abriu minha mente. O Senhor me deu a direção certa. O Senhor me deu a palavra, eu resisti. Porque aquilo também faz o quê? Quando você resiste naquilo que Deus te fala, mostra a sua humildade, seu quebrantamento, você limpa seu coração. Depende daquele momento que a coisa estava tão grande, impossível de ser vencido. Na hora que você vê, você já venceu aquilo que já não é mais nada. Por quê? Porque você está pensando com a cabeça de Deus. Porque você rompe. Cada vez que você for capaz, toda vez que você for capaz de romper com a sua linha de pensamento, com a sua mentalidade, com a mentalidade da carne, você vai vencer. É mais uma vitória para a tua vida. É sucesso que te espera. Porque você ouviu a Deus. Abraão passou 75 anos da vida dele de um jeito. Depois dos 75, que ele passou a andar com Deus, pensar com a cabeça de Deus, decidir a vida dele em cima da vontade de Deus, e terminou a vida dele em total sucesso. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração, e que você possa falar com Deus nesse momento. E eu tenho certeza que você tem o que falar com Deus. Pensar com a cabeça de Deus. Ter a mentalidade do Espírito. Ser capaz de romper com não sei quantos anos de vida aí, de ensinamentos, de fé, de visão, de comportamento, de tudo, sei lá o quê. E agora com Deus, pensar como Deus. Que ainda a Bíblia fala da mente de Cristo. Você não pode aceitar estar aqui com a mesma linha de pensamento, achar que você, bom, eu estou aqui, mas você pensa igualzinho você pensava antes. Você tem que encarar a verdade para você agir no que for preciso. No que é preciso. Porque senão, você está fazendo tantas coisas e no final não está fazendo nada. Nada que realmente vá surtir o resultado que você certamente espera, deseja, precisa. Deus chamou, como chamou Abraão, para viver num propósito, uma missão, para viver uma vida abençoada. Para construir uma história. E Abraão teve que abandonar a sua história de 75, que ele viveu durante 75 anos. E eu creio que Deus já vem falando isso, e Ele está repetindo isso aqui. Tem alguns que ainda não abandonaram, não querem romper com aquela história de não sei quantos anos aí. Zerar e começar uma vida nova. Mas se você quer uma vida de vitórias, faça isso, porque é isso que vai te levar à realização que possivelmente você está aí buscando. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas
Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade o confronto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais, Deus, usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história. Viver seu chamado, deixar minha história para o homem perdido. Foi o que Abraão fez. O meu eu, ele viveu o chamado do Senhor e abandonou 75 anos de vida. Vou buscar teu reino, tua voz. Você pode estar aqui, estar aqui já há algum tempo, aceito teu mas chamado. hoje chegar à conclusão que até hoje você não aceitou o chamado do Senhor, porque até hoje você não abandonou aquela linha de pensamento, aquela forma de pensar. Você continua pensando do mesmo jeito. Consequentemente, suas reações são as mesmas. Isso é desafiador, mas eu sei que você quer uma vida vitoriosa. Você quer ser um cristão vitorioso. Eu tenho brigado por isso. Eu decidi que eu vou ser uma cristã vitoriosa há muitos anos. E eu tenho lutado por isso. Eu tenho plantado no meu ministério. E Deus sabe quanto sacrifício. Mas eu sei que eu vou colher muita coisa grande porque eu tenho plantado. No estado em que eu vim, uma moça que era depressiva e que não tinha nem esperança no futuro. Eu mal posso acreditar que cheguei até aqui fazendo o que eu faço. Então eu caminhei muito já. Mas dentro de mim
quero caminhar distâncias ainda muito, muito maiores. E eu sei que para isso, preços maiores precisam ser pagos. Já temos pagado um preço. Mas ainda maiores precisam ser pagos. Deus prometeu fazer dele grande. Então ele tinha realmente que pagar um preço alto. Mas foi recompensado por cada atitude que tomou. Não tenha dúvida. Deus nos recompensa por cada atitude correta, sacrificial que tomamos. E não se apegue às atitudes que realmente Deus espera de nós. E que são realmente as difíceis. São aquelas que estão dentro de nós. As mudanças que Ele realmente cobra estão dentro de nós. Elas precisam acontecer aqui dentro. Isso é uma coisa que eu bato bastante, porque é o que funciona. A gente não muda a maneira da gente viver se a gente não mudar a forma de pensar. Então você não pode aceitar estar aqui, ser um cristão, mas a tua mentalidade ainda é a mesma, porque as suas reações são as mesmas. Você tem os sentimentos e não consegue combatê-los, reagir, não consegue pensar como Deus espera. E Ele espera que você pense como Ele. Tem que mudar o modo de pensar. Ó Espírito Santo, eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque eu creio que, como eu, cada pessoa que aqui está, sai daqui renovado, diferente. E eu quero pedir ao Senhor que nenhum bloqueio permaneça. Porque às vezes a pessoa está tão rígida, que ela tão dura, tão cega, e ela ainda resiste, mas que ninguém mais resista. Mas que esteja em submissão total, Senhor. Que seja totalmente submisso, Senhor. Que possa dar lugar e domar esse temperamento, essa mentalidade, romper com ela. E fazia como Abraão. Abraão rompeu com 75 anos de vida. Morreu, nasceu de novo. Zerou e recomeçou. Reaprendeu, como um bebê, que começa a aprender a falar, a andar. Ele aprendeu a andar com o Senhor, a falar como o Senhor, a pensar com a sua mente. Por isso, ele é tão famoso. Foi tão abençoado. E nos motiva, impacta até hoje. Nos faz ter boas expectativas. Abraão, eu posso dizer que para mim, foi o homem que mais, não foi só o pai da fé, mas o homem que mais alimentou a esperança. A esperança é a âncora da alma. Ele foi prisioneiro da esperança por longos anos. Por isso ele viveu a sua glória. Ele não precisava de tanta insistência para ser convencido. Ele se convencia. Quando o Senhor falava, era uma vez. Ele ouvia, ele obedecia, ele cedia.
Ele sempre cedeu para o Senhor. Que esse Espírito domine a cada um. E que nenhum que aqui está, saia da mesma maneira. Mas que haja uma transformação total no interior, na vida, no comportamento. Que as decisões estejam sendo tomadas. E que essa pessoa decida que daqui em diante, como a exemplo de Abraão, ela rompe com aquela linha de pensamento, com aquilo que não tem relevância para o Senhor. Vai pensar e fazer aquilo que o Senhor espera dela. Faça essa obra aqui hoje, Espírito Santo. Essa palavra é forte, é transformadora. E eu peço agora que o Senhor possa entrar e agir na vida de cada um. E que ela não questione, não argumente, simplesmente faça, obedeça. E resista firme nessa posição que o Senhor vai honrá-la. Não tem como não honrar, o Senhor vai honrar. Ainda que pareça tudo tão distante e difícil, ainda que para ela seja tão complicado, desafiador, o Senhor está dizendo, tome a decisão e eu vou te ajudar. Abençoa, meu Pai. Que essa palavra continue falando, e que o Senhor Espírito Santo continue falando ao coração dela, impactando a vida dela. E que ela tome todas as decisões, com muita força, com muita firmeza. Que ela saia daqui como o Abraão, um homem decidido. Que ela seja uma pessoa decidida. Decidida. E pronto. Obrigada, meu Deus, por entender as coisas. Obrigada. Nos ajuda a entender mais e mais e mais, porque nós só temos visto a borda das tuas obras. Nos ajuda, Espírito Santo. Peça isso para Deus antes de nós encerrarmos, todos. Você que é obreiro, não precisa tomar conta agora. Peça isso para Deus no teu coração. Me dá mente para que eu entenda, Senhor. Me dá olhos para que eu veja. Me dá ouvidos para que eu ouça. Eu quero pensar com a sua mente. Me guarda de mim mesmo. Me ajuda, Senhor. Decida na tua vida que você não vai fazer tipo mais. Você não vai mais viver de aparência, de imagem. Você não vai ficar resistindo numa posição burra, estúpida. Vamos, por favor, em nome de Jesus, seja uma pessoa esperta, inteligente. Você não vai mais ficar buscando. Ai, será que é isso? Será que é aquilo? Não, Deus falou comigo, ponto, é isso que eu vou fazer. Toma aí a decisão, eu não vou mais ter que ouvir 2, 3 vezes para dar o primeiro passo. Eu decido que de agora em diante eu não vou passar por cima, Senhor, do que o Senhor está me dirigindo. Em nome de Jesus. E o que mais você sabe que precisa ser decidido, assumido e firmado com Deus. Chega, Senhor, eu fui rígido até hoje, rígida, eu sei que eu estou quebrando, e eu não aceito isso na minha vida. Eu aceito o teu chamado, eu abandono essa história, esse velho homem, com essa velha mentalidade, esses velhos hábitos. E eu vou viver diferente de agora em diante. Para a tua glória e para a minha vitória. Para a tua glória e para a minha vitória. Porque teu nome vai ser glorificado e a minha vida vitoriosa.
Você pode ser um cristão e pode ser um cristão vitorioso. Você pode até ter começado bem e terminar mal. Você pode ter começado bem e terminar melhor. Depende de você. Você pode resistir firme e ser honrado por Deus, por ter feito a coisa certa, não que a tua carne teimosa, que muitas vezes maluca, quer te conduzir. Você pode ser uma pessoa livre, em paz, realizada e bem-sucedida. Você pode estar em Deus e estar escrava, infeliz, mal-sucedida e em decadência. Você escolhe. Pensa com a mente de Deus. Mude o seu modo de pensar. Rompe com aquela história que nem não tem relevância, que Deus, no caso do Abraão, não foi relatado, não tem nada além de detalhezinhos de que saiu, veio e isso e aquilo. Mas quando ele começou a andar com Deus, tudo começou a ser registrado. Quando uma pessoa passa realmente a andar com Deus, a história dela muda, é reescrita. Você pode ter certeza disso. E só estar na igreja, ter se batizado, isso e aquilo, não significa que você realmente está andando com Deus. Mas quando você muda a sua mentalidade e faz aquilo que Deus espera que você faça, então você realmente está andando com Deus. E a sua história passa a ser reescrita. Se posiciona. Você vai ver o resultado. Pode ter certeza disso. Pode confiar. Não tem erro nisso. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te glorificamos. Eu te agradeço muito e eu te amo. Amém. Amém, amém.